A vida, por vezes, nos testa com ventos fortes e caminhos incertos. Mas é na tempestade que descobrimos a firmeza das nossas raízes. Resistência é não se curvar diante da dor. Resiliência é florescer, mesmo depois de ter sido quebrado. Que a cada dificuldade possamos nos tornar mais fortes, mais conscientes e mais determinados a seguir em frente. Porque quem atravessa o deserto com coragem, um dia encontra o oásis. Olá, eu sou o Jorge Santos, você está no canal Tarô, Paz, Luz e Amor. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje, ele ou ela ainda pensa numa reconciliação entre nós? Será que a pessoa amada ainda pensa numa reconciliação entre vocês? Leitura de número 1, Oráculo Sabedoria da Terra. Com o Budinha Elefante, o Budinha da Visão. Vamos focar aqui, pronto. O Budinha Elefante com as patinhas nos olhinhos. O Budinha Elefante da Visão. Opção de número 2, Oráculo das Fadas. O Budinha Elefante da Audição. Deixa eu só achar um foco aqui. Por mais perto, pronto. Ele traz as patinhas nas orelhinhas. Ok? Você vai se conectar pelo elefantinho ou o deck da sua preferência. Se necessário, pause o vídeo e escolha com calma. Opção 1, Sabedoria da Terra, com o Elefante Buda da Visão. Leitura de número 2, Oráculo das Fadas, com o Elefante Buda da Audição. Cigana de mesa para a complementação e a orientação cigana e a cigana do pandeiro. A energia do momento nós vamos ver através dos arcanos maiores do tarô de Marsella e no final uma mensagem aqui desse baú, o recadinho da espiritualidade. Vamos lá. Primeiramente nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração. Agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por mais este momento, por mais esta oportunidade. Agradeço o dom da mediunidade, os meus mentores, meus guias, meus orixás e meu anjo da guarda. Peço que neste momento eu seja apenas um instrumento capaz de levar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Gratidão. Vamos fazer a oração de fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Que a luz divina incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todos os males, problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Senhor, abra os nossos caminhos, proteja nossas famílias e nossos lares. Afaste de nós todos os males. Abençoa-nos e ampara-nos hoje e sempre. Amém. Gratidão. Nós vamos começar com o Budinha da Visão, o Elefante Buda da Visão. Você que escolheu Sabedoria da Terra. Vamos lá. Ele ou ela ainda pensa numa reconciliação entre vocês, consulente? Será que essa pessoa que você mentaliza nesse momento ainda pensa numa reconciliação entre vocês? Ele ou ela
ainda pensa numa reconciliação entre vocês, consulente? Será que essa pessoa ainda pensa numa reconciliação entre vocês? O louco. Esse ser de luz que você mentaliza nesse momento, ainda pensa numa reconciliação entre vocês? Ele ou ela ainda pensa numa reconciliação entre vocês? Será que esse ser de luz ainda pensa numa volta, numa reconciliação entre vocês? Nós temos a alegria, nós temos a responsabilidade, nós temos o descansar, a clareza e fechamos com uma visão abençoada. Olha, gente, não é que a pessoa não pense numa volta, tá? Não é isso. Pensar numa volta, ela até pensa, mas parece que para ela voltar hoje tá um pouquinho difícil, tá? Essa carta da alegria fala da esperança que ela traz numa volta, tá? Alegria, felicidade, então são vibrações positivas. Então mostra que sim, a pessoa pensa numa volta e também tem sentimento por você, tá? O louco é aquele que se joga, se lança, se arrisca, que cai de cabeça. Então a pessoa, na verdade, ela está completamente voltada para uma volta, uma reconciliação. Mas nesse momento, ela não está pensando nisso muito. Por quê? Porque na vida dela existe hoje alguma situação, algum compromisso ou uma preocupação que faz com que ela se direcione mais a essa questão, tá? Pode ser uma questão de trabalho, pode ser falta de dinheiro, pode ser o famoso distanciamento geográfico, tá? Então, assim, a pessoa ela tem sentimento, ela não descarta as possibilidades de uma possível volta, mas nesse momento ela não está pensando em agir porque existem aí algumas coisas na vida dessa pessoa que está segurando ela. Então ela pode estar trabalhando demais, pode estar com dificuldade financeira, pode estar vivendo um momento mais delicado de saúde, né? É só você adaptar. Mas é uma pessoa que tem aí na mente o desejo sim de voltar para você, tá? Essa carta da clareza fala muito também que a pessoa ainda não está vendo a situação como deveria para uma volta, por conta das preocupações que ela traz ainda. Então, se ela está vivendo um momento um pouco mais difícil, que exige um pouco mais dela, aí a coisa demora um pouquinho. E a visão abençoada, que nós temos essa mulher aqui, né? Falando de visão abençoada. Então, essa pessoa, ela vai mudar, vai poder tentar uma volta mais para frente. Por enquanto, ela está impedida diante de uma situação que ela está vivendo, tá bom? Vamos ver agora a complementação com a cigana do pandeiro. Na visão cigana, com o olhar da cigana do pandeiro, o que ela quer complementar para você, consulente? Pode ser que para uma boa parte de vocês, essa pessoa esteja com problemas financeiros, tá? Enfrentando aí, né, um momento onde ela precisa se dedicar mais, correr atrás do prejuízo, essas coisas, tá? Olha, ela tem ainda a esperança de retomar a história de vocês. Ela não descartou isso. Hoje ela não tem condições para viver isso, tá?
por conta daquilo que ela carrega aí como responsabilidade, como compromisso, como preocupação, tá bom? Ela busca uma estrutura para poder voltar, para poder se reconciliar com você, tá? Por enquanto, mantém esse afastamento, mantém essa distância, muitas vezes até o silêncio, a falta de comunicação, mas ela não descarta a volta de uma retomada aí, para que vocês possam se acertar. Existem impedimentos na vida dessa pessoa hoje. Esses impedimentos são questões que ela precisa resolver e superar, para aí então poder resolver a volta e a situação de vocês. É uma pessoa que tem sentimento e pensa muito em você, porém, agir mediante a situação hoje só mais para frente, tá bom? Então você vai ter que ter um pouquinho de paciência com essa pessoa, você vai ter que, fazer orações para essa pessoa, como eu falei. Muitos podem estar enfrentando hoje dificuldades na área financeira, mas pode ser outra questão também, tá bom, gente? Como eu disse, pode ser família, pode ser questões de trabalhar demais, não ter tempo, Ou aquela pessoa ambiciosa que precisa ganhar muito dinheiro e deixa o amor em segundo plano. Pode ser questões de saúde, de família, tá? Vamos ver agora a sua mensagem. Você tem muita paciência. Tem milhares de coisas para fazer e ama sua independência. É uma pessoa impulsiva e tem dificuldade de trabalhar em grupo. Como é muito decidida, faz sempre o próprio rumo. Aqui fala de uma pessoa, que age mediante aquilo que ela acredita, que vai à luta, que faz o seu jeito. Você não tem muita paciência. Tem milhares de coisas para fazer e ama a sua independência. É uma pessoa impulsiva e tem dificuldade de trabalhar em grupo. Como é muito decidida, faz sempre o próprio rumo. Então, se a pessoa é também uma pessoa decidida, vou cuidar da minha vida, vou resolver essa questão, vou ganhar meu dinheiro, para aí então poder te dar uma estrutura e a gente conversar sobre uma volta, tá? Então, hoje tem impedimentos aí na vida da pessoa, por isso que ela não volta por enquanto, mas ela traz o desejo com ela pensa assim numa volta, mas não é aquela coisa, que está ali toda hora na cabeça da pessoa, não, tá? Ela pensa, mas numa volta no futuro. Ou seja, estou semeando, semeando, semeando. A hora que vier a colheita, aí sim a gente conversa. Então ela precisa aí de alguma coisa hoje na vida dela para poder trazer uma estrutura para você e para a relação. Você que escolheu a primeira opção, o Budinha Elefante da Visão. Você que optou pelo Oráculo Sabedoria da Terra. Nós vamos agora para a opção de número 2. Você que escolheu o Budinha da Audição, o Elefante Buda da Audição. Esse é o Oráculo das Fadas. Ele ou ela ainda pensa numa reconciliação entre vocês? Esse ser de luz que você mentaliza nesse momento, consulente, ainda pensa numa reconciliação entre vocês? Será que essa pessoa ainda pensa numa volta, numa reconciliação entre vocês?
o mago. Essa pessoa ainda pensa numa volta, numa reconciliação? Esse ser de luz que você mentaliza, consulente, pensa numa reconciliação entre vocês? Será que essa pessoa pensa numa reconciliação? Ele ou ela pensa numa reconciliação, consulente? Ele ou ela pensa numa reconciliação? A sabedoria. O achados e perdidos. A energia da lua, a energia lunar, a tentação e também a fada que diz olhando em um livro. Meus amores, essa pessoa não está segura de uma volta, tá? Então assim, é uma pessoa que não pensa em voltar, não está segura em voltar. Eu vejo uma pessoa ainda com a mente confusa, sem saber realmente se é bom, né? Ter aí uma nova chance, se é bom essa volta. Então assim, essa carta é a sabedoria, tá? Quando nós precisamos de respostas, nós vamos lá no fundo dentro de nós, agirmos com sabedoria, discernimento e assim ter certeza daquilo que a gente quer, o que a gente pode fazer, se deve fazer, por que fazer, se quer fazer, tudo isso. Então, eu vejo que a mente da pessoa, aqui é a energia da lua, está muito confusa nesse momento. Por mais que ela tenha sentimento por você, porque o mago fala de sentimento e a lua também fala de sentimento, ela está confusa. Ela não está segura de uma volta, de uma reconciliação entre vocês. Achados e perdidos, mais uma vez, mostrando que essa pessoa ainda está perdida, confusa, sem saber se deve ou não voltar, se é a hora certa, se vai valer a pena ou não, tá? Essa fada falando de olhe em um livro. O livro fala de aprendizado. Então, provavelmente, para a grande maioria de vocês, o momento é de pôr a cabeça em ordem. Colocar a casa em ordem. Colocar as emoções em ordem. Então, muitos ajustes serão feitos ainda com o tempo. Porque o tempo é o melhor remédio para tudo, tá? E fechou aqui com a tentação. A tentação seria aquele impulso da pessoa. A cobra fala do desejo também. Então eu vejo, né, que sentimento ela tem. Que sentimento ela tem. Porém, ela não está segura nesse momento para uma volta, tá? Pode ser que mais para frente essa pessoa pense diferente, esteja com a cabeça um pouco mais firme, sem tantas dúvidas, sabendo o que ela quer, mas por enquanto ainda não tem pensado na reconciliação, não. Complementando com a cigana do pandeiro. Opá, cigana do pandeiro, opá. Olha, por enquanto a pessoa não está pensando em voltar.
embora seja uma pessoa que realmente tem sentimento por você, ela ainda mantém a posição dela. Se ela se afastou é porque ela não tem certeza, porque a mente está confusa, tá? É só você adaptar. As mudanças virão a hora que essa pessoa estiver com a mente mais limpa, mais tranquila, com as ideias iluminadas, tá? Mais uma vez, aqui nós temos a serpente, né? Vocês podem ver que tem uma serpente aqui, ó, na árvore, e saiu também a serpente. Ou seja, transformação e cura, mais para o futuro, tá? Então, por enquanto, essa pessoa ainda está na dela. A cobra fala um pouquinho de orgulho, de vaidade também. Pode ser que em alguns casos essa pessoa, pelo orgulho, ainda não te procurou, tá? A superação, aquela mente confusa, recebendo as respostas necessárias para que essa pessoa mude, se transforme e aí então possa te procurar, tá? Os ratos. Dificuldades, relacionamentos desgastados, falta, carência, saudade. Então, mexe com a pessoa tudo isso, esse afastamento. Mas por enquanto ela ainda não está segura de uma volta, de uma nova tentativa, de vocês fazerem as pazes. Ela ainda está ali, será que é, será que não é, será que isso, será que aquilo. Então quando a gente fica em dúvida, só o tempo mesmo é que vai fazer com que a gente encontre as respostas e saiba aí então o que fazer. Então vai ter que ter um pouquinho de paciência aí com o seu ser de luz, tá? Vamos ver aqui uma mensagem da espiritualidade para você, consulente. Deixa eu ver se não vem duas. Muito boa notícia para você. Todo esse tempo em que plantou já está no fim. A hora da colheita se aproxima. Valeu todo o tempo e esforço. Esse grande amor está a um passo de ser verdade. Olha que legal, né? A pessoa ainda está meio confusa, meio lá, meio cá. Não tem pensado ainda numa volta, não se sente segura para voltar. Mas é uma pessoa que tem sentimento. E aqui o universo fala: muito boa notícia para você. Todo esse tempo em que plantou já está no fim. A hora da colheita se aproxima. Valeu todo o tempo e esforço. Esse grande amor está a um passo de ser verdade. Bonito, receba, mereça e agradeça. Então que venha essa transformação, que venha essa segurança, para que a pessoa possa se acertar aí com você e você viver esse amor. Quero agradecer imensamente a sua presença, o seu carinho, a sua participação. Lembrando que diariamente são 2 vídeos inéditos aqui no canal, manhã e noite. Para aqueles que chegaram hoje pela primeira vez e ainda não são inscritos, faço o meu convite para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha e acione o sininho em todas as notificações para que você receba diariamente o conteúdo do canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho, rapidinho, vapt-vupt. Que Deus te abençoe, que todo o povo cigano te bendiga hoje e sempre, trazendo muita paz, luz e amor. Você mora no meu coração, não se esqueça disso. Beijo de luz no seu coração, eu amo você, até logo mais, tchau, tchau. A vida, por vezes, nos testa com ventos fortes e caminhos incertos. Mas é na tempestade que descobrimos a firmeza das nossas raízes. Resistência é não se curvar diante da dor. Resiliência é florescer, mesmo depois de ter sido quebrado. Que a cada dificuldade
possamos nos tornar mais fortes, mais conscientes e mais determinados a seguir em frente. Porque quem atravessa o deserto com coragem, um dia encontra o oásis.